Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Como está você? Tudo bem? Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal para edificar. Louvado seja Deus pela sua vida, de você estar vindo aqui de novo, ouvir mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, com certeza, não só para a sua própria edificação, mas para edificar outras pessoas também. Assim eu espero, tá? Já faz um tempo, antes de começar esse canal, eu postava algumas coisas esclarecendo alguns textos bíblicos no grupo da igreja ou pregando na própria congregação. Um dos assuntos que eu coloquei no grupo, o irmão falou para eu fazer alguma coisa, um vídeo, alguma coisa assim. E o tempo passou. E eu realmente acabei não fazendo porque tinha outras demandas. Mas hoje eu resolvi falar um pouco sobre isso. Espero que o irmão goste. Esse irmão e outros irmãos que talvez nem imaginavam que podiam ouvir falar sobre isso. Espero que gostem também. Eu lembro, já tem quase 20, não, acho que mais de 20 anos, no início da minha fé, e também no início da fé de um certo irmão que trabalhava lá no mesmo prédio que eu trabalhei, e ele falou para mim, com certeza algo que ele ouviu e que eu já ouvi até hoje, né? Mesmo 20 anos depois, já ouvi pessoas dizendo que orar de madrugada é melhor porque a fila é menor. Você já ouviu isso? A ideia é que se você orar de madrugada, como pouca gente ora de madrugada, Deus vai atender você com mais presteza. Por quê? Porque a fila é menor. Gente, cuidado com as superstições. Cuidado com algumas falas que a gente ouve e reproduz. Eu estou falando de alguém que falou isso no começo da caminhada, como eu também estava no começo da caminhada. Mas olha o que é que você, sem perceber, está dizendo ao mundo, né? Às pessoas e ao mundo. Bom, primeiro você está dizendo que Deus, o soberano, ele é limitado ao tempo. É, porque de madrugada é melhor, porque Deus vai atuar melhor. Deus está limitado à quantidade de pessoas, porque apesar de ser soberano e onisciente, ele vai prestar mais atenção quando a fila for menor. Olha quantas coisas a gente está dizendo. A gente está dizendo também, a gente está ignorando também uma coisa. Quando eu e você oramos de madrugada, em outro lugar do mundo, do planeta, existe alguém orando. Só vai ter uma diferença de fusos horários, mas a fila nunca parou, nunca diminuiu, porque haverá cristãos, irmãos e irmãs, orando no mundo inteiro. Nesse momento em que você está ouvindo o vídeo, tem alguém orando. Quantas vezes esse vídeo chegar em alguém, em algum lugar no mundo, vai ter pessoas orando. Então não existe essa coisa de que de madrugada é melhor. Eu vi outro dia uma chamada de um vídeo, eu não cheguei a assistir, mas alguém pregando, né? Alguém colocou no YouTube um vídeo dizendo o poder da oração, mais ou menos isso, o poder da oração da madrugada. Ou seja, com certeza ele estava dizendo que de madrugada tem algum poder maior. Vamos ajustar aqui algumas coisas? Eu acredito o seguinte, se eu busco a Deus em oração de madrugada, é algo bom para mim. Não tem a ver com o tamanho de fila, não tem a ver que Deus não vai estar tão preocupado e ocupado com outros pedidos de outros horários, porque na madrugada é pouca gente, ele vai tentar melhor, vai dar uma atenção melhor, vai agir de um modo mais especial. Não, não tem a ver com isso. Se eu disser isso, eu estou dizendo que o nosso Deus é um Deus pequeno. E o nosso Deus é grande demais. Para a gente ficar tentando colocar ele dentro dessa mentalidade pequena nossa. Então eu acredito que se eu oro de madrugada, é algo bom para mim. Porque eu vou ter o silêncio, o benefício de estar mais concentrado. Agora, claro que depende muito de onde você está. Às vezes você está num lugar que não tem privacidade. Mesmo de madrugada, você vai ter que fazer tudo com o maior silêncio para não acordar os outros.
aí já deixou de ser um momento bom, agradável, maravilhoso, que você pode desfrutar, porque você está preocupado se vai acordar alguém à sua volta. E é bom que tenha essa preocupação. Tem um provérbio que fala uma coisa muito interessante sobre aquele que bendiz de madrugada, que será tomado como maldição. Depois eu vou pegar esse versículo, vou separar e vou falar sobre ele em outro momento, tá? Explicando alguns comportamentos, inclusive, de alguns irmãos, irmãs em Cristo, que, sabe aquele louvorzão altão que incomoda a vizinhança? Pois é, mas deixa para outro dia. Vamos voltar para aqui, para a questão da madrugada. Então, a madrugada tem um benefício para mim, porque eu estou orando a Deus em um momento de silêncio, de tranquilidade e ausência de preocupações. Né? Sem aquela agitação do dia a dia, sem aquele corre-corre, aquela preocupação do que vai fazer. Tem esse benefício. Mas o que, é que a Bíblia fala? Você lembrou de Provérbios, não foi? 8:17? Vamos ler. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Pronto! Achamos o versículo que Deus diz que devemos orar de madrugada. Certo? Amém? Não. Lê o versículo primeiro. Veja o que é que trata. Com título ou subtítulo ou não na sua Bíblia. Porque o título é colocado por tradutores, por editores. No texto original hebraico não tinha títulos. Mas, com ou sem título, leia o texto. Olha o que diz o primeiro versículo. Não clama, porventura, a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? Para começar, irmão, irmã, esse texto aqui, de Provérbios, é um chamado de Salomão para darmos ouvidos à sabedoria. E olha que interessante. O texto, ele não começa dizendo para nós clamarmos de madrugada. Começa dizendo que a sabedoria é quem clama. Percebeu isso na sua leitura? Ela clama, a inteligência dá a sua voz. E ó, ele vai discorrendo, falando muita coisa sobre o que a sabedoria pode trazer para quem a busca. Então, esse texto aqui, o 8, grande parte do capítulo 9 de Provérbios, Salomão só quer chamar a atenção da importância de nós buscarmos a sabedoria. Mas a gente sabe que é a sabedoria que vem do alto. A gente vai ler depois um texto em Tiago que vai falar sobre essa sabedoria que vem do alto. Mas aqui, olha o que ele diz aqui. O temor do Senhor é aborrecer ou é detestar o mal. A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborrece. A sabedoria aborrece. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento. Minha é fortaleza. Por mim, pela sabedoria, reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim, governam os príncipes e os nobres, sim, todos os reis da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Falando ainda da sabedoria. É o que fala no primeiro versículo. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. As minhas novidades, quando você vê na Bíblia novidades, está falando de safras novas, né? Uma plantação que está dando frutos melhores do que a prata escolhida. Claro que aqui, as novidades da sabedoria não é aquela mera novidade que muita gente chega assim, traz uma novidade, você fica encantado, né? Mas novidades de Deus, novidades que vêm do alto, que só a sabedoria pode trazer. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Claro que o autor, Salomão, ele estava falando, sim, de riquezas materiais, porque ele, todos nós sabemos, né? E se você não sabe, pode encontrar essa história, foi o homem mais rico do seu tempo. Não sei se podemos comparar agora com riquezas de hoje, mas pelo menos no seu tempo, no tempo antigo, no mundo antigo, Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que existiu. Então ele deveria estar realmente falando de sabedoria, de riquezas
materiais. Mas, é claro, também existem riquezas espirituais aqui embutidas. Mas, lendo esse texto, o que eu quero chamar a atenção é quem está clamando ele, não é alguém que vai orar de madrugada. A sabedoria está clamando. Ela está clamando. Vamos ser honestos, irmão. Ao longo de séculos da história humana, muita gente não tem ouvido o clamor da sabedoria. Não tem buscado a ela, não tem reinado buscando a sabedoria que vem do alto. Muitos governos só buscam interesses próprios, riquezas, muitos oprimem, muitos sufocam o povo, muitos enganam o povo, seduzem, enganam, oprimem, mas não buscam a sabedoria que vem do alto, que vai dar justamente uma outra mentalidade, uma outra maneira de governar, diferente deste mundo injusto, que perece, que a Bíblia diz jaz no maligno. Então, grande parte dos homens e mulheres não tem ouvido o clamor da sabedoria e, consequentemente, não buscam ela de madrugada. Na versão Almeida, Corrigida Fiel, diz assim, ó, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Então, é falando de buscar a sabedoria cedo. Não necessariamente madrugada, porque a palavra aqui, traduzida por madrugada, também significa bem cedo, de manhã. Então, não é necessariamente, como alguns crentes falam, né? Nas madrugadas. Não. É bem cedo. É buscar a sabedoria logo. Não deixe para depois. Enquanto é tempo, busque a sabedoria e você vai ver os benefícios que ela traz. E outra versão da Bíblia é bem simples. A versão Almeida Revista e Atualizada diz assim, eu amo os que me amam, e os que me buscarem me acharão. Só isso, nem fala em horário, nem cedo, nem manhã, nem madrugada, só diz que quem buscar a sabedoria vai encontrar. Tiago fala sobre isso. Vamos lá? Vamos ver esse texto em Tiago, Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, generosamente, e não lança em rosto, ou seja, não joga na cara que está dando. E ser-lhe-á dada. Essa sabedoria será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Peça sabedoria com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ou seja, dúbio, é inconstante em todos os seus caminhos. Pronto. Então ele fala da importância de pedir sabedoria, crendo que Deus vai dar liberalmente. Agora, quais são os frutos dessa sabedoria? Olha o que ele fala. Ele fala aqui mesmo, no capítulo 3 de Tiago. Versículo 13, ele diz, quem dentre vós é sábio e inteligente? Lembrou de Provérbios 8:1? A sabedoria clama e a inteligência dá sua voz. Aí vem Tiago e pergunta, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Quer mostrar que você tem sabedoria? Mostre pelos seus tratos. Mostre pela maneira como você se reporta às pessoas. Mostre como você ensina. Sabe? Paulo disse a Timóteo que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, humilde, apto para ensinar. Não se ganhe ninguém com arrogância. Não se ganhe ninguém com prepotência. Não se ganhe ninguém. Não se atrai a Cristo pela raiva, pela impaciência, pela intolerância. Não. É com essa sabedoria aqui, ó. E olha que ele continua dizendo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. O que é que Tiago quer dizer? Se você acha que você tem sabedoria, trate os outros dessa maneira que ele orienta aqui no versículo 13. Agora, cuidado, se a sua sabedoria faz você criar contenda, divisão, partidos na igreja. Olha o que ele diz no 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Quando fala animal, a gente pensa no bicho, né, no animal, mas não é só isso. Animal tem a ver com ânima, tem a ver com alma, tem a ver com essa parte do homem, do ser humano, que não é tão dócil e gentil quanto o espírito, mas a alma ela está muito ligada à carne. Então Tiago ele diz que é animal no sentido da alma, né? Animal vem de ânima. Então tem muito a ver com a carnalidade. Por isso ele diz que esse tipo de sabedoria que se gloria, que mente contra a verdade, ou seja, não ensina a verdade da palavra de Deus, mas mente. Esse tipo de sabedoria não é que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, né, essa coisa de divisão, aí é perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, ou seja, ela vai dizer a verdade sem ser parcial, e sem hipocrisia, sem fingimento. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, queridos, atenda ao clamor da sabedoria e da inteligência. Busque a inteligência e a sabedoria de madrugada. E se você quer ser sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato. E faça o possível para ser pacífico, tratável, mostrar pelas suas obras, pela sua forma generosa, paciente e tolerante de lidar com os outros, mostrar essa sabedoria do alto que você recebeu. Tá? Então, eu espero que você entenda que os que de madrugada buscam é a sabedoria, e quem clama não sou eu, não é você, mas é ela que está clamando, nos chamando para sairmos da nossa zona de conforto e buscar crescer mais, ser edificado mais e edificar outros com a sabedoria que vem do alto, com essas características que Tiago exalta. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.